Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus queridos, de volta aqui nesta quinta-feira, hoje é dia 18 de agosto, o nosso Robert de hoje, aqui está ele, Matheus Henrique. Oi. Tudo bem, seu Matheus? Boa tarde, Emílio. Boa tarde a todos da PAN. Boa tarde. Matheus é da Conceição do Rio Verde, Minas Gerais. É isso? Exatamente. Você faz... fala. Conceição do Rio Verde, Emília, é do lado de São Tomé das Letras. Opa, conheço muito. Do ladinho. Uma região muito peculiar. Cambuquira. Com certeza. Peculiar? Bem peculiar. Bacana. Louco. A cidade inteira tá vendo a gente agora. Você faz o que da vida? Eu sou estudante de noite, estudante de direito, e de dia eu sou auxiliar de escritório. Já fui, já mexi Uma com vida rádio triste, já. hein? Uma Uma bela vida voz. triste. É, uma vida triste. Você conhece o Ventania? Não conheço, mas a gente ouve muito falar na região. Boa. Quem é Ventania? Ventania é um cara aqui da região de São Tomé das Letras, que tem o seu violão, um cogumelo e Caras músicas de YouTube. Não há nada de YouTube, Emílio. Esse é um Conhecidíssimo. cara, um andarilho, um homem que é um grande artista lá de São Tomé e e ele tem músicas com cogumelo e É por um aí louco, vai. um louco. Louco, melos, cogumelos Emílio, malucos. eu poderia pedir um favor? Claro que Depois não. eu pudesse tirar uma foto com todos. É uma favor. selfie Pra poder- ou uma foto da Uma turma? foto pra eu poder colocar no meu humilde Facebook. Boa. Que bonitinho. E qual que é o título da foto? Galera da PAN. Galera da PAN. É isso aí, bichão. Seja bem-vindo. Obrigado. Nosso Robert simpaticíssimo. Ele é muito legal. obrigado. Matheus Henrique. Eloquente. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem. Meu querido Marcos Chiesa não pode estar aqui, foi levar o papai ao médico. Papai está no bico do corvo. Ele é Uber de hospital, Uber Bola. de hospital. Bola cuida dos velhos lá. Ele odeia isso. Mas fazer o que? É uma tarefa que Deus deu pra ele essa, Deus né? deu pra ele ficar cuidando dos velhos. Então ele não vem hoje, então não teremos pensamento, certo? Quem você convidou, Couve? Couve atrasadinho como sempre, não é? Vai chegar aqui mancando, com aquela cara preocupadíssima. Camisa 80 botões. Isso aí, camisa 80 botões. Então o Couve está atrasado hoje. Então eu vou dizer pra você quem vem aqui hoje. Rafael Silva, o Baby, que é o que ganhou a medalha. De bronze, né, Emílio? É, bronze pra mim não serve. Ah, Emílio. Bronze, não vem com bronze pro meu lado. Bronze. Não, prata Pô, é o cara é um pior, atleta porque é de olímpico, perdedor. cara. Não, Ele bronze. tá... Bronze é Poucos estão pior. lá. Não, bronze não. Bronze é terceiro. Bronze não, bronze Ele não. é triste, o do bronze ele não comemora muito, É, né? ele é Claro que bronze. comemora, Gustavo Malhoca, médico do esporte, e o Fred Júnior, jornalista, que já esteve aqui. Vamos falar de Olimpíadas também, nessa entrevista coletiva, que vai ser uma entrevista com 70 pessoas. Tem o pessoal do Porque- COB inteiro aqui. Isso, nós vamos fazer uma entrevista com várias pessoas. Veio o homem da tocha Paulinha, daqui a essa é pouco. Paulinha. Muito bem? Então Muito tá no bem, ar o toca o Pânico pau. aqui na Jovem Pan. Vocês vão ficar aí debatendo se o Rio de Janeiro é ou não é. Olimpíada do Medo. Muito bem, queridos. Presença encantadora. Hoje temos aqui um medalhista olímpico. Ele que ganhou o bronze nas Olimpíadas agora, de 2016. E também foi bronze em Londres em 2012. Está aqui o Rafael Silva, o Baby. Também a presença do Dr. Gustavo Malhoca, médico especializado em medicina do esporte. E o nosso querido Fred Júnior. Que belo trio, eu diria. Nós gostamos. Ô, Baby, fala uma coisa aqui pra nós. Bronze. O bronze é o quê? Ué. Bom, pra mim foi ouro ali. Eu perdi as quartas de final pro francês, o Ted Riner, e a partir que você entra pra repescagem, o bronze vira meu ouro. E fui com tudo aí. É melhor o bronze ou a prata?
O bronze tem um gostinho um pouco melhor, né? Porque você vem numa vitória e tem esse momento de superação da repescagem. Então eu gosto mais do gosto do bronze. O gosto do bronze é melhor que o da prata, mesmo a prata valendo mais. É bem curioso isso, porque, por exemplo, eu tava pensando cá com os meus botões, o Fred pode até entrar nesse papo. A seleção de futebol, né? A seleção de futebol. Os caras malharam o Brasil. Agora ele chegou na final com a Alemanha. E se ele ganhar a prata, os negros vão destruir do mesmo jeito. Era melhor Se ser eliminado do que ganhar a Então, prata. é isso que eu queria saber. É melhor ser melhor. eliminado lá atrás do que ficar com essa responsa e se ganhar uma prata, o cara encheu o saco? Eu acho que no futebol, com certeza, viu, Emílio? No judô, pela dificuldade, pela falta de apoio, por tudo que eles têm por 4 anos, eu acho que a prata é comemorada. Mas no futebol, a prata é uma desgraça pro Eu Brasil. juro, pô, eu não queria ser atleta Emílio, nesse país. horror. Eu não Mas queria não é no país, ser... não, é no mundo, Emílio. Não, mundo não. O francês não aceitou levar a prata lá, velho. Mas o cara já é campeão olímpico, carioca. porque ele foi Ele- vaiado. ele- Mas não, ele mas tá foi ruim pra revoltado. ele. Não, Esportivamente, ele não pra ele foi soube. ruim. Eu- Mas na França, com certeza, não estão malhando ele. Se o Brasil for prata no futebol, o Neymar vai ter que ficar na Espanha pra sempre. Exatamente. Mais isso. ou menos, Isso mais ou lá menos. pra Espanha. Mas Mas isso... é isso mesmo. mas Depende isso- do esporte e a Bê, exigência. Acho que não, viu, Fred? Você acha que isso é porque o brasileiro ele é carente de ídolos? Você acha que a gente não tem muita referência de... Eu acho que a carência de ídolos, o Neymar tem uma rejeição muito grande, cada vez maior, por incrível que pareça. Ele não participou do 7x1, mas parece que até que ele participou do 7x1, tamanha a cobrança que tem em cima só do Neymar. Pode perceber, o que ele estava sendo criticado, parecia que ele era um Mas perna de pau. a imprensa Sim. é Galvão. muito Era responsável uma por campanha isso. incrível. Galvão, Milton Neves, enfim. A crítica Jovem vale, Pan, Carioca. todo O mundo problema é a sentou sarrafo, perseguição. cara. Campanha. Fazer campanha, aí é complicado. Aí você perde a razão na hora da crítica. Você não pode fazer campanha. Então estavam fazendo campanha contra o Neymar. Campanha. Parecia que Que o você cara acha, era um Baby? argentino no meio da seleção O brasileira. que você acha, baby? Você que é um atleta. Você que tá lá. Você que tá com a... A corda toda. O kimono no corpo. Tem a Vou falar da medalhinha. torcida com o pepino na toba. Delícia. Acho que eu vou falar da torcida no caso do judô lá, pô. Acho que os meus amigos, ganhando ou perdendo, eles saíram aplaudidos lá da arena. No meu caso, a torcida ajudou bastante. O brasileiro não vivenciou nunca de perto o esporte olímpico. Acho que foi o primeiro grande evento nesse sentido. E estão aprendendo a torcer também, aprendendo como é que é a vivência do esporte olímpico ali no dia a dia. E eu acho que futuramente essa Olimpíada vai deixar um legado aí para as crianças, pô, ídolo Mostrando o diferente. esporte, né? Mostrando... Thiago Braz no salto com vara. Ninguém tinha visto uma prova ainda de salto com vara, então acho que vai mudar bastante esse conceito. A vara é de quê? Como assim? Qual material que é a vara? Bambu. Página. Bambu. Não é bambu. Qual material que é a vara? É um material sintético que depende do estilo do saltador, mas é um material oco, que as pessoas não sabem, justamente para dar Ah, é? leveza e sustentação. Mas alguns são de madeira, fibra, outros são de fibras sintéticas, mas o uma mais fibra. interessante é que ela é leve, então é de material oco, para permitir grande E flexibilidade. mole, né? E mole a vara. Ai, que horror. Temos aqui Ela um profundo adora, conhecedor ela de enverga, vara. Envergada. Pô, a vara é um negócio... Você viu que ela enverga bonita. É punk, né? O cara subir 6 metros, né? Com a Não, o Cartilagem Thiago Braz, rosa, né? ele teve uma competição em 2014, ele fraturou o punho esquerdo porque ele não caiu no colchão, ele caiu antes do colchão. Então ele passou por cirurgia, ficou 5 meses sem praticar o esporte. É perigoso. O que ele saltou foi correspondente a 3 andares de um prédio. É, incrível, hein? Jesus. Agora, baby, você começou a judô com 15 anos, é isso? Isso, comecei bem tarde, lá É. no interior do Paraná, em Rolândia. Rolândia, adoro essa Pé cidade. vermelho. vai todo dia. Pé vermelho total. Isso. Você é de lá? Você é de Rolândia? Eu nasci em Campo Grande, mas fui criado lá em Rolândia. É, e por que você foi fazer judô? Comecei pra praticar o esporte, eu já era gordinho. Eu falei, pô, tem que praticar o esporte. Aí meu avô me colocou no judô. E aí comecei a praticar e foi dando certo, né? O tamanhão me ajudou bastante no início. E depois eu vim morar em São Paulo em busca desse sonho aí de me tornar um atleta olímpico e seguir carreira com isso. Mas nessa época, como um pequeno adolescente, você sofria bullying, era o gordinho que tomava cuecão, como é que era a sua adolescência? Cuecão com esse tamanho? Quem tinha coragem, colega? Esse Eu era gordinho aí, grandão Não, ele é muito gigante. ele devora uma dúzia de Respeitado, pô. ovos assim. Cara, era Claro. respeitado, você não foi pro esporte pra se defender, você foi pelo... Foi tranquilo. Cara, esse Aí- cara come omelete com 12 ovos, tá ligado? Imagina a bufa dele. Ovo de cara faz dinossauro, omelete omelete com de doce. dinossauro, pô. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falaram no começo que o pessoal aplaudiu, mas a imprensa deu uma criticada no judô.
porque disse que estavam esperando mais medalhas. Você acha que essa cobrança... A imprensa não sabe nada. Não sabe nada. Tudo você pegou a Veja que saiu aqui. Claro. Não, foi na Globo. Não, a Globo, Foi na todo Globo, mundo. todo É mundo. tudo Jovem corneteiro, é Pan, corneteiro. Jovem Pan, Falaram- Bandeirantes, eles não sabem nada. Você pouquinho, vai. você pega todos os caras, tudo que eles falaram antes não dá certo. Mas é Deixa eu porque- fazer uma pergunta Tem melhor que a do falar Rabin. alguma coisa. Eu não perguntei Oi? ainda. Posso fazer só Tudo um que vocês minuto? falaram, Fred, não deu certo. Não, no judô a expectativa era de mais medalhas, realmente. O Exatamente. masculino foi só o Baseado em Rafael. quê? Porque- O Brasil ficou em 13º no judô. E o Brasil sempre fica à frente, pelo menos entre os 10 no judô. A expectativa era de mais medalhas. No feminino, pelo contrário, foram 2 medalhas, sendo que o Brasil ficou na 3ª colocação geral do judô. No feminino foi bem, no masculino não tanto. Vocês ficam tristes quando vocês erram? Triste não, é o esporte. Ganhar ou perder acontece. Mas, Emílio, então, mas aí não tudo, tem jeito. Então, mas tudo Mas, por bem. exemplo, o Rafael era colocado como um possível medalhista, porque pelo que ele fez em 2012, teve com uma contusão ano passado grave, mas a gente esperava até, pelo que ele já tinha feito em Londres, que ele conseguisse uma medalha em 2016. Tinha essa expectativa. O Kitadá a gente teve a mesma expectativa e não aconteceu. Então é difícil a gente conseguir acertar, né? A gente tem a previsão. Olha, Então, essa e temporada agora, ele sabe o foi que vocês bem. estão falando? Agora, sabe o que eles estão falando? Eles estão falando o seguinte: por que o prognóstico deles não deu certo? Eles falam, não, sempre tem uma justificativa, porque você vai analisar a vitória ou a derrota. Agora eles estão falando que alguns atletas estão se dando mal porque tem a pressão da torcida. Por estar na terra deles. Inverte, não vai ser a favor, vai Por ser estar na contra. terra deles. Porque O fator Tem um psicológico muda. Existe isso, ô baby, quando você é um cara que tá acostumado a treinar e tal. Cada atleta reage de uma maneira diferente na pressão, né? Eu acho que nunca teve uma Olimpíada no Brasil e Não. a torcida ali, tava pressionando bastante, mas o negócio é jogar pressão pro adversário, né? Então, você vê no caso da final lá do Thiago Braz, ele jogou toda a pressão em cima do francês, ele reclamou demais da torcida e não sei o quê. Quanto mais ele reclamou, o brasileiro é fogo, né? E tem atleta que reage bem sob essa pressão e consegue jogar ela pro adversário, pro árbitro, pra todo mundo, menos pra ele. Então, Ô, baby, a imprensa fala que a torcida brasileira é um pouco mal educada, fica vaiando o argentino por nada, assim, que é feio, que não é espírito olímpico. O que vocês acham disso? Pode isso, Arnaldo? Pode ficar vaiando a Argentina pra nada? eu acho que melhor do que vaiar é incentivar o atleta brasileiro ali. Não, mas dá um jogo vencer. Argentina e Romênia. Daí você vai lá, Romênia. Lógico, Argentina É ali, melhor show. torcer pra Romênia do que vai ao Argentina. Claro, não, vai ao argentino sempre. Vai ou não? Eu vaiei vaiar. bastante. Sempre. É isso? É feio ou não? É que assim, Vai o quê? a gente não tá É mal acostumado com o evento educado. olímpico. Com o Tem que ter, argentino, tem que ter fair preferência. play com o argentino, não. Ô, Emílio, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Feio Tem muita vaiar. gente querendo entender, acho que para surpresa de muitos brasileiros, o Baby, você também é atleta militar, né? Isso. Não é isso? Como é que surgiu essa parceria das Forças Armadas com os atletas? Porque eu não sabia, acho que pouca gente sabia que a Rafaela é 3º sargento. E como é que foi? Porque o treinador, se eu não me engano, de alguém falou do Diego Hipólito. Do Diego Hipólito. Foi do Arthur Zanetti. Do Arthur Zanetti. Criticou, falou, mas é mole, eles só pegaram atletas que já seriam preparados, favoritos e tal. Como é que pintou essa coisa do atleta militar? Porque agora estão dizendo assim, né? Mas são os atletas militares que ganharam medalha. Não, parece que foi recente um apoio. Como é que podia contar um pouquinho? Conta um pouquinho pra gente. O programa militar ele já existe há muito tempo no leste europeu ali, isso já era bem tradicional. E o Brasil ele copiou essa ideia e começou a investir nos atletas para fazer um programa de alto rendimento com os atletas brasileiros. Eu entrei nesse programa em 2011 por conta do Mundial Militar que teve aqui no Brasil e deu muito certo essa ideia, uma parceria que fizeram com as confederações e com os atletas. E a gente vai também para algumas competições militares e eles incentivam também nas competições civis. Mas como um programa Mas você é um que fardado? Não, você é o quê? Você é 3º sargento? Terceiro sargento do Exército. Ai, que isso. medo. Mas por você ser um atleta. Isso, eles fizeram um programa separado de alto rendimento, onde o atleta ele só tem que treinar Você defende o Exército Brasileiro quando tem a Olimpíada do Exército, por exemplo. quando tem os Jogos Mundiais Militares. Isso, Jogos Militares, Defendo você defende país. o Brasil
E você tem o treinamento desse, tem o... Você fez o A curso de gente faz sobrevivência? a gente faz um estágio de 45 dias, fica lá internado, aprende a marchar, aprende a... Nossa, Mata galinha, detalhes do- mata galinha, você matou uniforme do seu galinha? tamanho? Também. Ó, e matou galinha. Tem que matar a galinha. Tem que matar a galinha. Você tem um uniforme grandão assim? Tem também, tive que usar Extra, o uniforme, extra large. comprar um Você tem que engraxar coturno o 48. Você tem que engraxar o coturno do superior? Não, só Ah, o meu, você pô, só o meu. Fica na guarita Pra lá ter ou não? continência. Não. Então A você gente- é você tem mordomia. É lógico. Ai, Um alvo poderoso. fácil. É um programa para atletas mesmo, eles respeitaram bastante o nosso dia a dia e funcionou super bem. Isso foi pras Olimpíadas? Foi Não, Não, foi sempre, foi sempre pro- existe isso? Sempre existiu? Começou a existir em 2010, 2011 e foi justamente por conta do Mundial Militar que teve aqui em 2011, os Jogos Mundiais Militares. E essa iniciativa deu certo, os atletas estão indo super bem nas competições civis também, então é um programa que ajuda bastante. Tem atleta que não tinha onde comer, não tinha onde morar, então o Exército abraçou aí. Um exemplo é o caso da Yane Marques, do pentatlo moderno, o caso do Robson, que foi ouro agora no boxe. Então ajudou bastante aí os atletas a conquistar as Daqui a medalhas. pouco vai começar aquele papo que os atletas não têm apoio, etc. Tem aquela bolsa atleta, não sei o quê. Assim, quando você ganha uma medalha, você ganha um salário pra sempre, o que acontece na sua vida? Você dá Fora palestras, patrocínios, assim. O que acontece, assim, pelo Brasil, sei lá. A visibilidade do atleta aumenta bastante depois da medalha. A gente tem algumas fontes de renda ali, que é o caso do clube, o meu Pinheiros, o Esporte Clube Pinheiros. O governo federal ajuda também com o Bolsa Pódio. Pra sempre? Tem as Forças Armadas, não, pra sempre não. Quando você encerra a carreira, aí você tem que procurar outras atividades, tem que ter feito uma faculdade pra continuar no segmento do esporte, mas conseguir dinheiro de uma maneira diferente. Quanto aí. tempo dura uma carreira, mais ou menos? Contando com lesões, machucados, o diabo a 4. Depende muito, mas geralmente 33, 34 anos. Eu acho que o Dr. Gustavo aqui pode responder. Vai, mais Gugu, do que eu. responde. Olha. Qual a idade também pra começar? Na verdade, eu acho que Começou o com esporte, o Bey foi bem feliz em falar que depende da modalidade. O judô é uma modalidade que permite o atleta ir um pouco mais longe. Pegar modalidades como atletismo, natação, que você compete contra o tempo, uma alta demanda de treinamento, não que ele não tenha, mas que você precisa procurar o limite. Sempre, você tem uma carreira um pouco mais curta, né? O futebol, o rugby são atividades traumáticas, são carreiras mais curtas também. Mas eu acho que vai muito do atleta se cuidar, do atleta ter bons hábitos, do atleta aproveitar os momentos dele. Então a gente viu exemplos nessa Olimpíada, né? Um campeão olímpico de 36 anos que passou por problemas com droga na natação, o próprio Michael Phelps no nível... Aquela narguile lá dele, né? Então, assim, eu acho que são exemplos e o esporte tem mudado isso. Os atletas têm ficado mais longínquos mesmo. Ô, doutor, o ser humano me parece que não é preparado para ser um atleta, né? Por isso que os caras estão aí e ganham medalhas que são caras além. Quais substâncias são permitidas para dar um gás antes da competição? Porque a gente sabe o que não pode, mas pode tomar um energético, uma caipora, um rabo de galo. Pô, você toma uma pinga, velho, você vai no gás. O que você pode tomar antes da competição? Alguns esportes o álcool não é permitido. Por exemplo, o tiro, dardo, né? Você imagina Sim. por quê? Tô brincando. É pro tiro, por causa da questão da coordenação motora, uma dose menor de álcool, você tem uma precisão maior. É considerado um doping nesse esporte efetivo, como automobilismo e tudo mais. Mas eu acho que é uma grande batalha, né? Um atleta, na verdade, ele não deve, nem pode ficar procurando substâncias para dar um grau, vamos dizer rendimento? Assim. Na verdade, ali é onde ele vai realizar o máximo da aptidão física dele. Natural. Natural, mas como você falou, adquirida por vários fatores, né? Que ele é uma exceção, né? É um atleta, ele já se bem capacitado, ele já é um organismo diferente, vamos dizer assim. O treinamento que ele tá ali. Então, no jogo em si, na Olimpíada, na competição, é a realização máxima da aptidão física dele. Certo. Se ele apostar em substâncias para aquilo, provavelmente a cabeça dele não vai estar legal naquele momento. Nem um pó de Guaraná vale? Não, vale. Suplemento alimentar, sim, né, doutor? Tomam suplementos à base de cafeína. A cafeína tem uma evidência grande científica que faz efeito em alguns tipos de modalidades. Mas os caras tomam os mas negócios. o Gatling, por exemplo... Eu acho que os caras tomam um negócio Não muito tem como. negócio. Por exemplo, o Gatling, Emílio, o Gatling... Não tem o Phelps. Não, o Gatling... Mas o Phelps é genética, Emílio. Que genética? Olha o tamanho do braço desse cara. Ele é um né? peixe. Emílio, o Gatling, que é o velocista sou do 100 americano, que era o concorrente do Bolt lá, ele foi
pela primeira vez flagrado por causa de Ritalina. Só que aí ele tomava desde criança. Entendeu? Eu acho que é Então, assim, mas ele era doutor. desde criança, ele veio, entendeu? Eu acho que é assim. Eu acho que tem coisas que a gente não sabe ainda que eles sabem que são. Porque é que nem o Tom e Jerry, é o gato e o rato. Os nego devem tomar uns baratos. tem um negocinho, né? Que a gente não conhece. Efedrina? Shake de... Mas shake de efedrina pra efedrina. bateira. Lógico, Na verdade, assim, eu acho que falar de doping, com certeza a ciência do doping, falar de ela Rússia. tá na frente da ciência antidoping. Porque é né, que de isso, buscar o porque é que doping. nem isso droga, aí. né? Então, mas É que nem droga. Porque você cria uma substância que ainda não é proibida. Felizmente, assim, quem Ou que trabalha mascara com... o que usa. Eu acho que quem trabalha com alto rendimento, eu acho que o Baby tá aqui para confirmar, se o atleta que trabalha com alto rendimento ficar apostando nisso, sempre olhar o adversário dele e falar, esse cara toma, esse cara é melhor do que eu porque deve tomar alguma coisa escondida, acaba que interfere no próprio... No psicológico. Eu tive a felicidade de trabalhar com um recordista mundial, campeão olímpico, e o cara era completamente limpo. E assim, isso dava muita força para ele ainda mais. Então assim, acredito que tem os atletas e tem os sistemas de dopagem avançados que ainda as instituições que caçam doping ainda não conseguem detectar. A NASA, criados pela NASA. Mas eu ainda acredito no esporte e acredito que tem indivíduos extremamente adaptados. Como o caso do Phelps, do Bolt, acredito que são exceções, são... Máquinas humanas mesmo. Exatamente. Sim. Exatamente. Tipo, o corpo Por do exemplo, cara é seleção natural, né? O Lance Armstrong lá, o ciclista, todo Sim. mundo no ciclismo tomava, né? Ele nunca foi pego. Por Ele quê? negou a Porque- vida inteira, né, Miss? Não, ele nunca foi pego. Ele nunca foi pego. Nunca pegaram O ele. Armstrong. Nunca pegaram o Armstrong. Pegaram. Não Depois, pegaram. No final. depois Não, que acabou. não pegaram. Ele não tem nada que condene ele. O que foi um outro atleta que goelou ele. Que não Qual a Rússia? usava. Um outro cara da Que equipe não passou usava, pro ele não jornalista. usava. O que dedou ele, não usava. Não, o que dedou ele foi pego e foi expulso. Quando ele voltou pra correr, depois ele voltou pra correr, o cara falou, pô, eu quero correr com você. Ele falou, não, bicho, você não vai correr comigo. Aí esse cara foi lá e goelou. Delação premiada, queimou o Igual Lance na Armstrong, Rússia, Emílio. A e Rússia aí foi a ele mesma assumiu. coisa. A Rússia goelou o esquema que na verdade, era feito no atletismo da É Rússia. o que eu falo, é uma corrida constante, né? Se você pegar o lance, como é que hoje eles coíbem um pouco mais? Hoje o atleta ele é controlado fora de competição num esquema chamado passaporte biológico. Então eles dosam sangue de um atleta com alguns marcadores específicos e vão controlando esse atleta, independente. Um teste antidoping que o Baby fez nessa Olimpíada vai ficar guardado por pelo menos 2 ciclos olímpicos. Então se hoje o Baby não foi pego, mas daqui 8 anos rodarem o teste Vai dele com uma tecnologia diferente aparecer, ele perde a medalha. Aconteceu agora com o atletismo no Brasil, brasileiro. né? O Brasil herdou uma medalha de bronze agora, no revezamento de Pequim. Tava dopada, a equipe russa, uma das russas, estava dopada. Depois de 10 anos foi comprovado que ela correu dopada. Ô, doutor, então quer dizer, quem tem sífilis não participa das Olimpíadas. Por quê? Que pergunta mais besta. Sim, qual a lógica? Piada mais fora de Ô, Baby, contexto. você faz o exame completo, Ô, Baby, pessoa. o que você toma? O que você toma pra dar um gás? Tem uma suplementação só, prescrita pela nutricionista da confederação e a alimentação correta. Mas né? suplementação, que whey protein, essas bagaças? Whey protein, tem algumas marcas e a gente toma... Porque o atleta ele tem uma demanda energética ali, um consumo calórico diferenciado e a gente precisa suplementar para suprir essa demanda. E gosto da cafeína também, o Dr. Gustavo falou aqui da cafeína, te deixa mais ligado Ligadão? ali Cafeína pode. e entra mais concentrado. Eu gosto. Comprimido de cafeína. Cafezão. Cafezão. Eu gosto do cafezão tradicional mesmo. O cara toma uma jarra. Café americano, aquele de jarra Eu aguado. fiquei muito curioso da 2 sua litros. alimentação pra preparação ou não. O que você come, cara? mil Qual a calorias. quantidade você come? Uma pizza, por exemplo, se você não estiver treinando, quantas pizzas você come inteiras? 6. Putz, eu sou tranquilo, meu, mas eu tenho uma alimentação, uma quantidade bem maior que o do Kitadai, que é do 6-0, por exemplo, da categoria 60 quilos. A gente tem que fazer a ingestão de alimentos de qualidade e fazer uma suplementação. O atleta, se ele corre ali com combustível adulterado, acaba não descansando, atrapalha muito. Então, se você fizer uma ingestão de fritura, essas coisas, Você não manda um passa X-Bacon, mal. essas paradas. Pô, raramente mesmo. Uma vez por semana, uma refeição, eu dou uma saída. Eu gosto de restaurante japonês, essas coisas. Então, você acaba ali dando Come o barco. Iates de essa saidinha sushi, da né? dieta. É um iate Iates de sushi. você Super come. barco. Quero ver quem tem coragem de dar uma permuta de sushi pra você. Tá lascado. E o restaurante topa permuta. Ô, doutor, eu vou perguntar aqui pro doutor Gustavo Malhoca. A gente tá vendo lá o Phelps.
O Phelps foi o grande nome, né? Foi. fenômeno. Com Foi, né? certeza. 23 medalhas. É um gênio, Phelps. É. Foi o grande nome da Olimpíada. O cara é um Da país, história, né? Tem como Não da história. alcançá-lo, é o Um grande país. nome da história da Olimpíada, com certeza. Não só do Rio de Janeiro, mas a história da Olimpíada moderna foi o Phelps. Tão feio. E a história também, isso conta, né? Conta também a história do cara, pô, Sim, teve as aí, drogas, aí problema teve de o droga. filhinho, aí tem um romance na história. Isso. Mas Tamo esse junto, negócio, superação. aquelas as ventosas lá, aquele negócio, A roupa, parou a roupa, aqueles né? baragulê, o baragulê que o cara bolou. Parou Aquilo não aquilo. funciona, né? Na verdade, assim, no esporte de altíssimo rendimento, quando você tem um efeito placebo, vamos dizer, qualquer remédio que a gente toma, ele foi comparado a um placebo. E o placebo também tem um resultado. Então, você tomar uma aspirina e pegar a bula, ela vai ter uma comparação com o efeito placebo. Então, às vezes, até o próprio efeito placebo, ele pode ser benéfico no esporte de alto rendimento, desde que não prejudique o atleta. Não tem estudo, assim, são 2 estudos que você consegue isolar a respeito do cupping, que é o ventosa. Como é que chama isso aí? Cupping é uma terapia, Cupping. exatamente, dos Cupping. copinhos. Ah. Terapia dos copinhos. Você gera um vácuo, um estímulo na pele. Esse estímulo na pele, a teoria é que ele vai criar um processo de inflamação no tecido. Essas células inflamatórias acabam atingindo, que foi causado na pele, acaba atingindo o músculo e relaxando, recuperando. Mas é como eu disse, não tem comprovação científica ainda que fala que eu consiga chegar no programa e dizer, não, funciona ou não funciona. Mas o Phelps diz assim, funciona. Então, se para ele funciona e isso não gera uma perda de condição de saúde dele e não é doping, por que não usar? Essa é a grande questão. Doutor, por que vocês bolam essas coisas pra nós simples mortais? Por que vocês fazem? Por que Você fazer vocês, isso na doutor? bileba, né? Pra dar Doutor, uma... por que vocês fazem isso com a gente? Com simples pessoas. Vocês falam pra gente, olha, óvulos, não comam óvulos. A gente não come óvulos. Né? A gente não quer mais ovo. Glúten. Na vida. O cara fala, não, ovo... Glúten não. Ovo, você comeu ovo, morreu do coração. Diz, todo mundo para de comer Rainha ovo. de porco. Aí, de repente, o ovo vira o melhor... Proteína do pura. mundo. É. Melhor Por que vocês fazem isso com a gente, doutor? Na verdade, Sacanagem, pegadinha? Na verdade, a gente faz isso com a gente, né? O meio médico, o meio científico, ele muda muito, né? Você vai pesquisando e vão achando resultados adversos e você vai mudando a opinião da rede, né? Dos pares. Então, assim, quando você fala de alimentação, pessoas supõem teorias, vão começar a testar e para algumas pessoas e para um pouco número, ela começa a ter um efeito. Aí você vai ter que transpor isso para um número maior. E aí começam os grandes estudos. Mas até chegar num resultado efetivo de um grande estudo, com um número de participantes alto, todas as teorias e mitos foram criadas. Então, profissionais começaram a usar aquilo como uma ferramenta de trabalho, tornaram aquilo uma verdade em cima só da sua experiência pessoal. Não é comprovado cientificamente, mas isso começa a ganhar uma verdade. Quer ver, Emílio? A Florence, né? The Machine. A Florence Griffith Joyner lá. Morreu por causa disso aí, cara. Por causa de quê? Porra, por causa de doping. Mas a gente tá falando de coisas não dopantes, São mas que verdosas. os médicos inventam. Então o glúten, o Djokovic tirou o glúten da rotina dele o glúten. alimentar. Agora é Aí glúten, todos né? os atletas sem tirar o glúten. Como diria... Marina nasceu sem glúten. Cara, tipo assim, esse Drauzio Varela, quando vai na televisão, ele diz o seguinte, viver causa morte, tá Exato. ligado? Tudo pra ele mata. Então, porra, viver... Você pode viver e morrer amanhã. Uma vida muito sofrida, Tipo, né? cara- do atleta. O cara, ele tem que Daqui a pouco abrir mão de muita É. coisa, né? Ele tem que procurar o limite. Isso Falar é o que uma coisa- interessa. Baby, você está com dor nesse momento? Com dor e gripe. Porque eu imagino que uma pessoa que seja um lutador, um atleta, ele tenha muita dor. Tem um Dorflex o tempo todo, sabe? Aquela travada na o lombar, cara né, que tá baby? sempre travado, não é um cara que tá feliz. Eu gosto bastante de fazer fisioterapia, a terapia manual mesmo, a massagem. Isso é maravilhoso. O Thiago Takara lá, o Forehands. fisioterapeuta. Forehands. Happy end. Happy end. Não. Aquela finalizada no Não, final, né? hein, baby? France Bell. Me France ajuda Bell. bastante. quatro Então, o atleta tá sempre com dor ali, mas tá sempre treinando, E agora que testando acabou a no limite. Olimpíada, você vai fazer o quê? Férias? Eu vou descansar um pouco e depois voltar a treinar aos poucos e pensar no Mundial do ano que vem, já que vai ser na Hungria. E tem... O ano que vem já tem um Mundial de... Já tem o Mundial, isso na Hungria. Geralmente em setembro. Esse negócio, por exemplo, o Mundial, a Olimpíada é meio uma coisa assim, como é que eu vou te falar? Midiática. Não, é um negócio bacana a Olimpíada, mas o Mundial ele tem tanta importância quanto uma Olimpíada pro atleta? Tem bastante importância, mas são pesos diferentes. A Olimpíada, por ser de 4 em 4 anos, é uma competição bem atípica.
Acho que os atletas se preparam durante os mundiais, as competições internacionais, justamente para chegar no ápice na Olimpíada e realizar o sonho de criança, né? Que é ter uma medalha olímpica, tem toda essa história, essa coisa bonita. É tipo que é um a Olimpíada. pré-treino, na verdade, né? Como se fosse um pré-treino. O mundial, né? o peso ele é um pouco menor ali. Vocês é diferente, assim. A Olimpíada é uma coisa totalmente atípica pro atleta. Eu preciso tocar uma música Sim, agora, é só isso pro que eu ia break falar. da rede. Pode falar. E daqui a pouquinho a gente volta. O papo tá muito bom hoje. Presença aqui ilustre do Rafael Silva, ele que levou o bronze. Eu fui faixa roxa. 2 vezes bronze. Ele foi. Emílio, eu fiz judô, Itini, Sanchigo. Depois ele vai responder como é que é Depois lutar troquei com pelo balé. Um cara sem pescoço. Eu fiz judô. E é a pessoa que não tem osso no corpo, Judô, mutante. o problema do judô, meu, é o cheiro do tatame. É uma delícia, eu me excitava. Você gostava? Ai, os pés 43, aquele chulé, eu me enrolava, feito uma Aqueles louca. kimono no Kimono café. fede muito, né, meu? Kimono fede demais. Adoro. Tem me tempo pra excita. secar o kimono. É. Dá uma assadura na Depois eu posso virilha. tirar uma foto do seu pé, baby 48. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer um break. O Dr. Gustavo tá aqui, o Dr. Gustavo Malhoca, tem um monte de pergunta aqui. Depois nós vamos pedir uns doping bom. Boa. Só doping bom. Passar Umas químicas coisas pra aí nós. pra ficar tanquinho. Six pack. Eu e o Tem um pra perder o papo? Assim. Nós vamos pedir coisas boas aqui pro doutor. Ele vai Botar fazer a língua. uma receita pra nós. Ai, Certo, dá, doutor? dá. Aquelas fórmulas. Aquelas receitas azul, né? Aí vocês vão ver nós. Ela 6 vezes por dia no banheiro, a gente some. Bom, Hein? né? Você sai correndo, você sai voando, amigo. Você vai ficar O leão em campo. tudo Marcos Mion. Sim. Ai, Sem meu sonho. treta. Certo, doutor? A gente vai Quero do fazer Rodrigo embaixadinha Faro. com o Daqui a peitoral. pouquinho a gente volta. Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presenças ilustres, presenças olímpicas, medalhistas. Não é pouca coisa, não. Temos aqui o Baby, o Rafael Silva, ele que já faturou 2 de bronze em Londres, em 2012, e no Rio. Estamos aqui com a medalha, já tiramos foto. O Baby tá aqui, conversando com a gente, do judô. O Fred Júnior, da Jovem Pan. E o Gustavo Malhoca, o doutor, médico especializado em medicina do esporte e do exército. Médico da Seleção Brasileira de Natação. Médico do Palmeiras. O Palmeiras não tem... Mundial. Tem sim. Tem sim. Palmeiras Sim, não tem 1951. mundial. Ai, gente, que coisa mais E ridícula. formado pela Faculdade de Medicina da USP, que você não vai entrar porque você é um imbecil, não passa nem na calçada. Palmeiras ganhou do time de Constantinopla em 500 a.C. aí. Mundial, sim. Perguntas aqui no @Programa Pânico, mande a sua pergunta. E... Tem uma pergunta boa aqui da Denise Bonfim. O que vocês acham dessa história dos americanos que inventaram um assalto? Antes de começar o programa, o Rabin tava falando que eram as Olimpíadas do Medo e tal. Você acha que eles estão se aproveitando dessa fama horrível do Rio de Janeiro? Assim, até por ser nadador, convive com a gente um pouco, né? A gente sabe do histórico do Ryan. Ele é doidão? Ele é um atleta que tem uma fama de ser um pouco mais baladeiro, de gostar de uma noite. Eu acho que foi uma grande desculpa que ele inventou, mas de forma a prejudicar um país, né? E, então, irresponsável, vamos dizer assim. E ele vazou, né? E provar, né? Eu acho que ele manteve, parece que a última coisa que eu li, ele manteve a opinião dele, que ele realmente foi assaltado. Ele só mudou um pouquinho a versão, dizendo que agora não foi dentro do táxi. Que Não, foram isso- postos de gasolina, que eles estavam aguardando o táxi, aí apareceram 2 caras vestidos de policial civil. Já agora o posto de gasolina já disse, tem imagens que eles... Já tá rodando as imagens. Eles estavam zoando no posto. Depredando. Foram cercados pelos Os caras segurança do estavam posto, zoando estavam no zoando no posto. posto. Estavam zoando o Fazendo posto. vandalismo. Isso. Estavam aproveitando, quebrando o posto. Tamo junto. E aí Na foi moral, assaltado. assim, jovens, né? E o outro comentário que tem, que é estilo fofoca, que não é o nosso, mas é o estilo fofoca, é que a namorada dele estava no Rio de Janeiro. E tava procurando ele na Vila Olímpica, procurando ele nos quartos ali na delegação americana e não tava encontrando. Aí ele Deu um meteu perdido. essa história do assalto aí pra tentar se livrar um pouco da namorada. O cara foi dar um E agora os caras estão proibidos de deixar o Brasil? o lote já foi embora, né? Tem 2 que foram falar com a polícia e já foram Não, até foram liberados, pegos dentro do avião ontem. foram pegos, estão com o passaporte retido. Mas isso aí também. Isso aí não vai todo dar mundo- nada. Isso aí. Vai dar uma guerra. Os caras ir embora. É, também é Ô, uma Baby, mentirinha, e né? lá na Vila Olímpica lá, você ficou lá nos prédios lá que falaram que tá tudo zoado? É zoado mesmo ou não?
Não, Lá, tava padrão, pô. Tava super Padrão. legal. Dá pra comparar Londres com o Rio, tava bom, os quartos, tudo Teve tranquilo. cama pra você? Foi beliche? Teve. Então, Fizeram umas camas de ferro lá, pô. Não quebrou dessa vez. Algumas quebram, né? Com o Baby. Então, mas é o quê? É o quê? Codício de quebra de cama. Padrão Ibis? Padrão o quê? Padrão Ibis? Pera aí, gente. São alojamentos. Padrão Ibis é alojamentos. maravilhoso. Padrão o quê? Qual é o Ô, padrão, Zô. doutor? Pera, deixa o doutor falar. Eles estiveram lá, porra. Com certeza não é um padrão de conforto que você tem num hotel 5 estrelas. É um padrão normal, vamos dizer assim. São quartos ajeitados, camas com colchões novos. Mas assim, é o básico, né? Tinha ar-condicionado. Tem tava ar-condicionado no quarto. Frigobar. Então, Não. mas isso no mundo inteiro é assim? Você que tá acostumado a... Vilas Olímpicas, sim. Vila Olímpica? Agora, por exemplo, campeonato mundial, geralmente as delegações ficam em hotéis um pouco mais luxuosos e confortáveis, né? Mas não dá pra reclamar do quarto, não. Eu acho que a primeira semana foi um pouco mais tensa, porque era um condomínio muito grande, né? Na vila, mas depois os problemas foram muito minimizados e eu acho que a delegação brasileira ficou muito bem acomodada. E como é que era? Rolava muita... Eu sei que sua mulher tá aqui, mas rolava muito sexo ali na Vila Olímpica. Cara, a Vila Olímpica é um negócio tumultuado, é muito atleta. E tem atleta que vai que não tem chance de medalha nenhuma. O cara tá lá pra se divertir, pra curtir. Pra pegar outro tipo de medalha, né? É verdade que eles davam... Tem um pouco dessa bagunça lá, mas acho que o judô ficou bem isolado disso. A gente ficou em Mangaratiba o processo pré-olímpico todo ali. O judô chega 2 dias antes da luta, então é concentração total. E no dia seguinte eu já fui embora. Sua mulher não deixou você continuar. Eu não consegui ver muito disso lá e eu acho que tava tudo bem organizado. E é verdade que dão 6 camisinhas por atleta? Tem tipo uma máquina lá que você consegue pegar as camisinhas. Mas eu acho que a galera pega mais pra levar de lembrança, Mas assim, você não deve usar encontrou do tudo seu isso, tamanho? né? Vem com o logo da Copa. Não, mas eu acho extremamente válido. Eu acho que já é educação também do atleta, né? Não acho que se é algo natural do ser humano, que seja na Olimpíada tem que estar ali, você tem que falar abertamente. Até perguntando pros atletas da natação, como é que é, né? Como é que vocês fazem depois que para de nadar? E hoje em dia eles usam o Tinder, né? Então eles colocam um raio pequeno para justamente o Tinder pegar dentro da vida e começa a troca de curtidas. Então hoje tá mais fácil para os atletas. Mas eu acho que é o que o Baby falou. Técnica já. É, o doutor tá moleque. Você tá padrão FIFA, hein, Assim, doutor? quando você é médico de uma delegação, se você começar a não procurar entender o o universo. Não come comida ruim. Lógico que na vila tem o McDonald's. Se você não trocar uma ideia com o cara, não se aproximar dele, não querer criar um ambiente favorável, você não vai conseguir ajudar. A mesma coisa se você não conversar de todos os assuntos com eles. Então, quando você está numa delegação gigante, 35 atletas diferentes, você tem que cuidar do que vai nadar, do que já nadou, daquele que não vai atrapalhar um amigo que está no mesmo quarto. Então você tem que, de verdade, ir em cima de todos os pontos aí. Você é meio psicólogo também deles, Mas, né? doutor, mas isso aí também não tem que deixar o cara meio... Porque, pô, deve ser eu tava pensando outro dia, o cara da canoagem. O cara da canoagem deve ser um cara triste. Isaquias? Deve ser um cara muito triste. Porque canoagem, ninguém liga pra canoagem no mundo. Tem que fazer E como é que ele chegou à canoagem, Então, né? imagina um cara que treina, ele uma canoa, um remo o dia inteiro. Ele treina no remo. Faz um esforço desgraçado, né, meu? No sol da Bahia. É, o cara fica na canoinha cara lá. é um ele índio, a canoa, ele a canoa. Não O tem, cara que vai nadar A natação, também, que é não ele conta e ele. azulejo, isso, né? não tem nenhum glamour. Né? Não tem glamour, não é o Neymar. Você O aluga Neymar num é hotel, legal. mano. O Neymar vai as mulheres. O estádio no campo. aplaude. Isso. Tem os camarotes, Não tem nem torcida, O né? esporte show. coletivo, ele permite que o atleta seja ele curta um pouco mais, vamos dizer assim. É óbvio que ele tem as suas responsabilidades como atleta. Um esporte individual, que, por exemplo, a natação, uma prova de 50 metros livre, a diferença do primeiro e do último é 2% do tempo. Pra você ter esse 2% a mais, você vai ter que vai abdicar de muito mais coisa, vai ter que ir atrás de muito mais do seu limite. Acho que no judô é a mesma coisa. Quando você tem um campeão como o Ted Riner, pro Baby treinar todos os dias, ele tem que dar o máximo dele e mais um pouco. Então eu acho que o esporte individual, o esporte olímpico, ele exige mais penitências pessoais, vamos dizer assim. O esporte coletivo não. Eu vejo até no próprio vôlei, futebol... Não, mas o vôlei o cara treina demais. O Bernardinho é muito maldito, cara. Então, mas aí também o cara não tem que... Muito maldito. O cara também não tem que comer um McDonald's, pegar umas mulheres, quebrar o de vez em posto. quando tem. Quebrar um protocolo. Quebrar um posto. Treinou Ah, normal. a vida inteira, ganhou uma medalha, ela se esforçou. Socar o cara do posto Ipiranga. Pichar um muro. Eu acho que dentro da sua responsabilidade, o atleta tem que ter, de vez em quando sair, tem que ir Extravasar. pra balada, tem que aproveitar que tem
que tá na idade boa, mas assim, tem épocas e épocas, né? Eu acho que não nos Olimpíada. Jogos Olímpicos, exatamente. Tem hora Agora, doutor. rola um bullying com a delegação de ping-pong, porque aqueles caras não tinham. Ah, eles não transam. Pelo amor de Deus, ping-pong, não rola, tipo, o que você faz aí, ping-pong? Nada. Os caras ficam loucos. Tênis de mesa, pô. Não tem o É, bullying. tranquilo, eu sou fãzão do Goiama. Ele tava lá na. Ainda na tem esse vila. cara? Não, Ele é técnico agora, é técnico. Da É um seleção clássico. feminina. Ô, Baby, Então, doutor, eu tenho uma pergunta pro doutor aqui. Doutor, Pois não. doutor, você é médico da Seleção Brasileira de Natação, né? Que, infelizmente, não fomos nada bem, faz nada bem, olha. Nada bem, adorei. Né? O Brasil foi muito mal, inclusive até o Bruno piada, Fratos. O Bruno Fratos. Ele fraturado. deu uma tirada forte na Maravilhoso mulher. esse cara. Na Karen Duarte. Ele tá felizão, né? É, tá felizão, tô muito. Impressionante. Nossa. O cara chegou acho que em sexto na prova, né? O que houve com a natação brasileira? Porque a natação é um esporte em que, na época de Ian Thorpe, né? Eu falava, pô, por que o Ian Thorpe ganhava medalha pra caramba? Porque o cara tinha um pé 52, tá ligado? O corpo do cara ajuda muito. A natação, o corpo é fundamental. O próprio Scherer tinha um braço muito compridão e tal. O Cielo, que infelizmente não. O cara tem. O corpo é muito. A seleção do natural do esporte mesmo. O tamanho do pé, o tamanho do braço. Phelps, é isso. Você acha que a gente tá sem um atleta com um corpo perfeito pra natação? Não, eu acho que o nosso problema não é o corpo, até porque o corpo varia de prova para prova. Assim, você tem dentro do pool de provas de natação, você consegue variar o tipo de corpo. Obviamente um velocista de uma prova de 100, 50, ele tende a ser mais alto, longilíneo. Mas assim, a ciência muda muito, como eu falei, a gente viu nessa Olimpíada a Grã-Bretanha, que foi uma das seleções de destaques da natação, mudar o perfil físico dos atletas dele. Apareceram com atletas bem mais fortes, né? E isso provavelmente é fruto de algum estudo, de algum legado que eles construíram no plano de Londres. Eu acho que o problema da natação é que esporte individual envolve muita variável. A gente estava discutindo no começo do programa a pressão da torcida. Alguns nadadores falaram que sentiram, outros não sentiram. Alguns falaram que o horário não foi adequado, outros falaram que não sentiram o horário. Alguns falaram que o último ciclo de treinamento não foi o melhor para ele, porque teve alguma lesão, no caso do Bruno, mas chegou lá inteiro, mas não conseguiu treinar o que gostaria. Então, assim, é um esporte que você tem que avaliar individualmente. O resultado final realmente não foi o esperado. E aí, quando um esporte não atinge a expectativa, eu acho que dos torcedores, principalmente, das pessoas que gostam daquele esporte, eu acho que cabe uma humildade, uma reflexão em cada esporte, em cada determinado atleta, para ver o porquê que isso não aconteceu. A gente não conseguiu nenhuma medalhinha. Exatamente. Mas faz tempo, na verdade, né? O Cielo foi o último. A expectativa da natação não era de uma medalha de ouro. A gente sabia que a natação não tinha um ponteiro, mas a gente... Thiago Pereira, só que a gente brigaria por algumas provas. E aconteceu na maratona aquática, a Poliana medalhar, mas na natação, na piscina, não teve nenhuma medalha. Isso realmente gerou uma frustração em todo mundo que gosta de natação. E a piscina tava verde, né? Ah, isso foi tão mico, né? Achei o tão lodo. horroroso aquilo, parecia que o Brasil povo é muito ia mico, sair né? mutante. Qual o problema de verde nadar a piscina. Qual o problema de Não nadar é só pôr o produto. Você nada na piscina verde, Emílio? Lógico, seu Sesc- cabelo sai... Sesc Itaquera. Mas é Olimpíada, Vai no gente. Tem que Sesc lançar o Itaquera. Entra na piscina verde, o Vai seu, na o piscina seu do cabelo sai Sesc. igual do ovelha. Vai na piscina Entra na piscina do- verde. Não. pra você Vai ver. na piscina do Sesc Itaquera pra você ver. Eu já fui no tobogã. Não, você não é então- Sesc Itaquera, é Olimpíada. Ah, Coringão, a piscina do Corinthians, aqueles domingos à tarde. Tem de Viu como sai o frieira. cabelo? Vai da reclamar que a piscina tá gente. verde. Tem ali. O cabelo sai horroroso. Melhor do que nadar com a Rosana Herman na piscina azul. Isso. Você quer o quê? Quer a piscina Ai, da coitada. Hebraica, porra. Vai na Ai, piscina. Emílio, tua estoquinha. Na verdade, você tem que dividir raia, pô. Não tem piscina nenhuma. Muito bem, eu vou tocar uma música. Posso? Ou vocês têm mais perguntas? Muitas perguntas. Tem uma boa aqui no Twitter. Pergunta posso boa. Então guarde para Olha o ali a próximo piscina bloco. verde, Bom, gente. certo? É só a sopa de ervilha. nojo. Então daqui a Lodo. pouquinho a gente volta com a medalha. É alga. De onde veio a alga? De onde surgiu? O cara errou, o caseiro. O caseiro. Caseiro. É um caseiro. O caseiro novo erra no algicida. No pH. O pH da Na Olimpíada o caseiro E daí, é. pô? Qual o problema? Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa, que é o nosso medalhista herói nacional, o Rafael Silva, o Baby, que levou 2 medalhas, né? Bronze agora aqui no Rio e 2012 também bronze em Londres. Temos aqui o doutor Gustavo Malhoca, médico especializado, ele é o fodão. Ele é. Porque ele é médico de esporte,
do Exército, da Seleção Brasileira de Natação, médico do Palmeiras e formado pela Medicina da USP. E a presença ilustre do nosso jornalista aqui, conhece tudo de esporte também, o Fred Júnior. E neste meio tempo, eu estava ouvindo aqui o Dr. Gustavo batendo um papo. E a gente mesmo, a torcida, né? A gente vai muito atrás do Galvão. Sabe tudo. Rafael Baby, do Brasil! Porque o Galvão... do Brasil! Porque o Galvão, ele é bom. Ele assume o Ele Phelps. emociona. Ele viu que não ia ter chance, ele pegou o Phelps pra ele e tal. Perdeu, ganhou. E esses caras, eles influenciam o nosso comentário. O nosso comentário no dia seguinte, né? Agora tem rede social, tem esse negócio de internet, não sei o que e tal. E todo mundo repete o que o Galvão falou. Considerando ele como porta-voz da torcida e tal. Esses caras falam muita merda. O atleta, ele fica chateado com isso? Assim, espantosamente mais do que a gente imagina. O atleta vive as mesmas coisas que nós vivemos, né? Isso eu posso falar por coletivo, acho que o Baby na parte individual. Mas eles acordam de manhã, eles vão abrir o Instagram, eles vão abrir o Facebook. Olha os comentários. Vão olhar os comentários, sofrem com comentários maldosos. Familiar avisando. Pode ter 100 comentários de apoio, aquele maldoso, o cara fica remoendo aquilo sozinho. Porque ele se cobra muito. Eu acho que a maior dor que tem no dia seguinte a uma derrota é do próprio atleta. Foi ele que criou uma expectativa, ele sabe a história que ele passou para chegar até ali e ele tá muito doído com aquilo, muito sensível a qualquer informação negativa. E eu acho que o que a gente está discutindo é que comentar esporte olímpico com ares de futebol é um negócio extremamente ruim. Aí vocês estavam falando de Brasil e Argentina, eu fui assistir o jogo de Brasil e Argentina de basquete. É impressionante como na torcida não se fala de basquete. Ninguém gritou o nome do Nenê, ninguém gritou o nome do Alex, do Marquinhos. Era só a Maradona, aquela coisa. Era pentacampeão, sai do chão quem é pentacampeão, chupa a Argentina 30 e tantos anos sem ganhar um título no futebol. Cara, a gente tá assistindo um jogo importante de basquete de uma Olimpíada. No boxe do Robson Conceição, a torcida gritando pro francês, vai morrer, eu acho que vai assim, morrer. Existe na esgrima, vai furar, vai furar. Eu acho que na existe esgrima. uma cultura de expectativa em cima do futebol, só que o futebol ele joga 65 vezes no ano, o esporte olímpico é 1 a cada 4 anos. Então é injusto você criar uma expectativa só da vitória e desvalorizar o processo num atleta olímpico e num esporte olímpico. Então, mas isso aí não seria melhor o cara, não desfoca o atleta, ele ficar olhando o Instagram, essas coisas? A orientação, Emílio, muito feliz a tua colocação, a orientação é que o cara esquecesse isso, ele largasse. Mas como que numa Olimpíada, a gente sabia, os próprios ingleses transformaram em legado que eles sofreram com mídia social, e em 2012 a mídia social não era igual de 2016, então entenda a evolução da mídia social, negócio, mas é impossível. O atleta ele troca o celular para o número não ser atingido por outros, mas ele põe um outro celular com chip de internet para ter acesso à mídia social. As pessoas em volta, ele quer dar liberdade para a esposa, para a família, para os amigos, e os amigos comentam o que a televisão falou. Então é meio que impossível você blindar se não partir do próprio atleta. E partir do próprio atleta, ele nunca viveu aquela experiência. Nos outros momentos de vitória dele, numa seletiva, no Mundial, ele tinha acesso à mídia social. E muitas vezes ela foi positiva, que como ele ganhou, como ele conquistou uma vaga, aquilo foi motivador para ele. Chega numa Olimpíada, ele não sabe conviver com aquilo. E ele, às vezes, não vai passar aquela experiência de novo, que é infelizmente. Então a gente vai ter uma geração de atletas em depressão, aí, né? Mas doutor, isso aí... Ganharam, isso aí, você acha... o Brasil ele não sabe torcer? Porque também nunca teve. Nunca teve uma Olimpíada aqui. Perfeito. Você acha que falta a cultura cultura esportiva maior no nosso Mas você país. não acha que isso também é um charme do Brasil? É o diferencial. Essa maluca, os caras falam, pô, esses caras são charme loucos. E assim... Os caras não Os entendem. americanos, os americanos estão loucos do basquete. Ontem eu li umas declarações, eles piraram, porque... Não, mas eles não entendem. Eles falam, não. Porque a NBA tem um proceder ali da torcida, é jogo de uma torcida só, né? Então o que eles não estavam entendendo era por que estava tendo um confronto. Então eles estavam jogando e quando eles faziam a cesta, aí ficavam um confronto entre argentino e brasileiro. Que os brasileiros torceram para os Estados Unidos ontem e os argentinos, obviamente, para a Argentina. E eles estavam entendendo o que estava acontecendo. Aí perguntaram, eles falaram assim, cara, a sensação de que a gente estava num jogo de futebol. Então pra gente foi animal a sensação pra gente na quadra. A gente animou. Uma experiência diferente da tua habitual. Outra coisa é você olhar pelo um todo e uma torcida que se comporta como se estivesse no estádio de futebol. Na natação, por exemplo, foi extremamente emocionante quando gritaram os nomes dos brasileiros quando iam subir o bloco. O problema é que na hora que você vai dar partida, você precisa de um silêncio absoluto. Não dá pra você ficar torcendo e muito menos xingando o adversário. O Brasil não é educado. Não, eu acho que não. Eu acho que o brasileiro é
muito educada, o brasileiro é fanático pelo esporte, gosta do próprio país. Agora, precisa de cultura. Cultura é vivência. Eu acho que a Olimpíada é um grande legado. Mas esse protocolo olímpico, amigo, só isso em relação a isso, o francês ele foi prejudicado porque na vara você precisa de silêncio, assim como o golfe, o tênis. Não, aquele aplauso. A vara é aquele aplauso. Sim, que o cara puxa o pede. aplauso. Mas a torcida brasileira não parou de zicar o cara. Isso até influenciou, ele reclamou em relação a isso. Isso pro esporte compromete também? Deveria a torcida ficar quieta? Eu acho que são dois pontos. na moral? Sim, Tá na se regra. você for falar de protocolo, sim, mas também se o francês tivesse ganho, o brasileiro não tivesse saltado, ele ia falar que a torcida foi maravilhosa. Tem que ver por esse lado também, né? Até porque ele só tinha 6-2 como marca, 6-3 ele não tinha saltado ainda. No aberto, ele tinha no fechado, ele tinha batido o recorde do Búbica. desculpa no do fechado, cara, né? O no indoor. francês Eu achei que foi perdeu, muito mais aceita que desculpa dói não menos. aceitar que perdeu pro brasileiro, já que eles não se falavam há mais de 1 ano e meio, não se conversavam, o Brasil e o francês. Então acho que isso foi o que mais Achei ele doeu no marrento. francês. Eu achei ele que muito doeu, ele não marrento, achei esperava. ele mal Ele sempre educado. deu entrevista diminuindo o Thiago. Claro. O Thiago não tinha questão psicológica, não aguentaria a pressão. Falou isso? Várias vezes. É, um cara é um otário. Não era só Vocês- que ele não Deixa eu falar, vocês são tudo corneteiro. O cara é o francês lá, o técnico falou que o Brasil é um país corneteiro. bizarro. Vamos perguntar pra quem tá nas 4 linhas lá. Você vê como vocês são A gente corneteiros? acha que a gente luta, que a você acha gente vocês estão lá? nada. Vamos perguntar pra quem tá nas 4 linhas lá. Vamos perguntar Sim. pro nosso atleta, pro nosso medalhista. O que é melhor? A torcida zoeira ou o japonês lá que só bate palma assim, sentadinho? Tóquio vai ser assim. E limpa a arquibancada. O que é melhor? Eu gostei bastante da torcida lá na arena que eu lutei e pô, cada golpe que eu colocava, cada punição, todo mundo vibrava muito, gritava. E eu acho que a torcida entendia bastante de judô, sim. E eu via ex-amigos... Ex-amigos? Ex-amigos não. Eu via amigos lá, a galera toda que participava do judô. E eu acho que a torcida foi fundamental. Então aí a torcida pra zoeira é melhor. Foi boa. Pô, eu ficava ali no túnel pra entrar, os caras gritando, pô, Teddy, go home, volta pra casa, não sei o quê. Azucrinando o adversário, e isso vai pesando, e o cara não tá acostumado com essa pressão também, a torcida é totalmente diferente do que tem nas competições lá fora. Isso nos outros lugares do mundo não é assim. Não, nunca vi nada. Nada. Nunca vi nada parecido. Os caras. Não, ainda mais Foi carioca, animal, né, foi velho? Os animal, caras são muito Zé Pilha, né, meu? Imagina os gringos ali loucos pra entrar, o cara botando uma pilha desgraçada no Faltava cara. jogar alguma coisa no cara. Agora, não dá pra jogar porque o país tá em crise, ninguém Jogar joga chinelo. nada. Jogar chinelo. Ah, isso é muito Brasil, a gente gosta. Garrafa. Agora, baby, você falou da punição. Eu senti um pouco isso no judô. Que os atletas estavam muito receosos de perder, tomar um golpe. Então, Não vai pelo ter menos gol. as lutas masculinas que eu assisti foram muito defensivas. Você concorda que tinha muita gente jogando pelo resultado? Você via pouco golpe e muita punição. O cara ganhando por ponto, não tinha o ippon. Você não conseguia ver isso. Você acha que tá meio burocrático o judô? Ah, eu acho que teve menos punição do que Londres. 2016 foi melhor nesse sentido, com mais golpes, mais projeções. Eu acho que até a indicação da arbitragem era para que não se resolvesse a luta por punição, deixasse a luta rolar até um dos atletas jogar, o outro projetar. E é isso, acho que foi um espetáculo bonito. Eu particularmente, Londres eu fiz várias lutas na bandeira, na punição. E aqui no Rio eu tava mais solto, tava mais tranquilo pra lutar. É claro que tem toda essa tensão de ser uma disputa que só acontece de 4 em 4 anos e geralmente essa tensão faz a luta ser resolvida na punição. E o que você pretende fazer pra ganhar desse francês? Porque esse cara é um mito, o cara é tipo um Phelps do judô, né? Parece que ele é o cara sem 2010 batido. invicto, são mais de 100 lutas sem perder. Tá todo mundo procurando essa receita aí de como ganhar dele, pô. Já descobri umas 8 maneiras de não ganhar dele. Sério? Pô, uma hora eu vou acertar. Eu acho que eu lutei melhor nessa competição com ele. Fui pra cima, fui pra tentar jogar. Eu sei que ganhar na punição dele é difícil, porque ele é um atleta muito dinâmico e tem essa imposição de ritmo na luta. E eu fui pra cima dele pra realmente tentar definir ali com um golpe e jogar. Tentei pegar ele no chão ali uma hora, mas é um atleta diferenciado aí, é uma referência no judô internacional. Você acha que seu tamanho atrapalha na agilidade, na forma de pegar? Você acha que você tem menos agilidade? Esse tamanho todo te atrapalha nisso? Eu acho que só me ajuda, pô. Eu consigo usar essa característica ao meu favor. É difícil de me derrubar ali por conta desse tamanho todo. Acho que cada atleta usa a arma que tem ali. Eu consigo usar bem isso e
a meu favor pra conseguir trazer a medalha. Porque você é meio Colossus do X-Men, né? Ô, Baby, o que você acha agora? né? Agora os caras... Você não acha que tá esculhambando um pouco? Por exemplo, que nem agora vai entrar... Vai entrar skate, vai entrar surf e vai entrar escalada. E karatê. Isso em Tóquio. Na outra diz que vai entrar pesca. Nossa, Não, pesca não. Vai entrar pesca. Mas como que ganha pesca? É campeão de baiacu, pô. Vai ter o mais. pesqueiro, sabe o Não, pesqueiro? Pegue Pasque. O Pegue Vai ter Pesca e companhia, pô. Pesca e companhia. Vai ter pesca, os caras vão ficar pescando. Quem pescar Quem que o peixe maior? Ah, não. Olha que bela tilápia. Ioiô. Você acha que isso não dá uma esculhambada no negócio? É, Olimpíada de Verão, mas eu acho que é importante trazer essas novas modalidades. Isso engrandece bastante o esporte. E tô ansioso aí pra ver como é que vai funcionar. Você acha skate? Acho que sim, acho que sim. O Os surf também, a gente... Não, os maconheiros. Os caras de dreadlock. A gente tem O Galvão vai narrar skate. Aí ela fez Rabin. o Rabin nas Olimpíadas. Eu vou participar pelo surf. O skate entrando no jogo olímpico, É legal. ele é submetido às regras de dopagem igual ao outro Sim. esporte. Então ele não vai poder ter, entendendo que drogas sociais são consideradas doping, né? E o Rabin? Não vai poder ter a capucheta. Não pode? Capucheta. Não vai tocar Bob Marley. É, esquisito. Ô, baby, Não, o cara pesca- que é... Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que tá aqui na pauta essa pergunta. E a gente tá vendo muito isso, os caras falando, e você é um cara ligado ao esporte. E quando a gente fala assim, né, porque o cara que ele é médico, né, você fala, o cara é médico e o médico tem a indústria farmacêutica que ganha bilhões e bilhões de dólares e dinheiro absurdo que é a medicina, é um remédio que a gente toma. E eles falam que o grande mal é o sedentarismo, que essa é a grande doença hoje em dia da humanidade, né, porque ninguém pratica esporte regularmente, tal, ninguém faz o que tem que ser feito. É isso mesmo? Isso tem crescido, né? E à medida que as pessoas vão ficando mais sentadas e as facilidades de locomoção ou as facilidades de resolver pela internet, as ações das pessoas têm se movimentado menos. O sedentarismo ele não vai matar por si, só que ele está relacionado a todas as grandes doenças que matam, né? Doenças crônicas que matam, hipertensão, diabetes e assim, obesidade. Ela é um fator, o exercício regular é um fator de proteção para doenças como câncer, alguns tipos de câncer. Então assim, sim, as pessoas têm que se movimentar mais. A maior preocupação é que grande taxa de sedentarismo estão nas crianças, né? Recentemente saiu uma publicação que 1 a cada 6 escolas, ou 6 a cada 10 escolas, melhor, 6 a cada 10 escolas públicas no Brasil não tem quadra, não é nem na questão de incentivar o esporte olímpico, e sim incentivar a prática de exercício. Então eu imagino que se a gente não mobilizar as pessoas a serem mais ativas, a gente vai ter um futuro de doenças crônicas ainda maior. É complicado esse negócio, Bem né? complicado, eu acho que é um mal da modernidade. Fred, Sim. você está... Oi. Eu, Paulinha. Eita! Puta que pariu. Vem ela. Gente, Lá olha, vem eu tava você. aqui. Olha ela! Vai. Eu tô aqui, eu tenho uma presença Vai, aqui Leila do meu Cordeiro, lado, muito especial, que é a Bruna. A Bruna é esposa do Baby. Ela é modelo plus size. Nós conhecemos ela há 20 anos. Então, eu queria perguntar pra Bruna. Ela viu, tá Baby? apresentando pra gente. Primeiro que o apelido dele dizem que é porque ele é bonzinho, orarará, mesmo desse tamanho, né, que assusta um pouco. Eu queria saber se na época da luta, ali na semana, ele fica insuportável. Porque, tipo, dizem que os atletas, né, tipo, por uma alimentação regrada, né, doutor, enfim, ficam ali meio com a adrenalina a milhão. E queria saber se ele continua um baby ali na época da luta, como que fica? Ou se ele faz Obrigada. baby. Ou se ele faz baby. Se ele for um leão em campo. O Rafa é legal, ele é gente boa, ele é fofo. É isso? É isso aí. Fofo não, hein? Eu vou ganhar presente, né? Fofo por não, hein? falando Fofo é muito ruim pro Muito homem. viado. bonequinho dele. Ó, deixa eu fazer uma... É só olhar ali, ó. Só olhar o bonequinho dele, a logo que dele. bonitinho. É ele. Ele é assim, fofo, bonito. É tipo um feliz. South Park. Vou falar aqui, o atleta quando tá no período pré-competitivo é horrível o negócio. Pra me aguentar ela é uma guerreira aí pra me aguentar no dia a dia e, pô, ela cuida bem aí e me aguenta realmente. Boa. Como é que é? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês agora. Essas Olimpíadas foram muito criticadas, primeiro, que zoaram, falaram de zika, terrorismo. Os caras pintaram e bordaram, ainda o negócio lá dos australianos, falaram mal. E parece que foi uma Olimpíada legal. Parece que mesmo eu tava lendo hoje aqui alguma coisa aí na internet, eles fizeram uma pesquisa, uma reportagem com pessoas que vão a vários países e acharam legal a Olimpíada aqui no Brasil.
Nas medalhas, né? Que agora todo mundo fala, não, tinha que ter mais medalha e tal. Estamos em 17º, 13 medalhas. Tá bom pra você, ô Fred? Você que é exigente demais. O Kobe cobrou bastante. Até o Kobe colocou que poderia ser 30 medalhas no total. Eu achei até um exagero quando o Kobe ele colocou 30 medalhas pro Brasil. Achei que era muita coisa. Se a gente pensar no lado individual, algumas medalhas a gente esperava e acabou não acontecendo. A Fabiana Moura foi um exemplo no salto com vara. A própria natação que a gente já comentou aqui, era a expectativa de pelo menos uma medalha. Vôlei o judô, de praia, a expectativa de mais medalhas não aconteceu. O vôlei se esperava uma medalha, o vôlei de praia, acabou acontecendo a medalha de prata, não a de bronze. Foi uma derrota, mas foi uma medalha pro Brasil. O vôlei de praia masculino tem a chance hoje. O futebol feminino se esperava a medalha e o futebol masculino também se espera. Vocês se ferraram com a Marta, hein? Incrível. Falaram tanto da Marta, lá. Aquele Neymar, chupa Neymar. Se pensar, Vocês se você continua com o jogo ferraram, hein? feio, né, Emílio? Você não gosta, né, do futebol feminino? Não é que eu não gosto. Eu acho esquisito. Parece futebol de criança. Parece o Rio Branco. O colégio. Parece a Copa da NAP. Lembra da Copa da NAP? Nossa, que coisa antiga. A Copa Babalu. Mas no todo, Emílio, a gente foi na expectativa de medalhas. Se esperavam algumas, outras não se esperavam e aconteceu. Então acho que na média tá bom pro Brasil. Pô, ninguém ouviu falar do maluco da canoagem, velho. Tá na frente do Canadá. Nem o Thiago Braz do salto com vara também não. Hein, doutor? Estamos na frente do Canadá, chupa Canadá. Estamos na frente da Ucrânia, Croácia. Da Argentina. Cuba. A Argentina tá lá embaixo, graças a Deus. Argentina Colômbia, Bélgica, Suíça, Grécia. A Argentina tá em 31º. É levantamento de alfajor que eles são bons. Ganhou uma medalha inédita no judô, a Argentina. Quantas medalhas vem mais, doutor? Eu achei. Hoje o Alisson. Fora as garantidas, né? Eu acho Hoje que o Alisson. Fora as garantidas. Que ganha. Eu acho que tinha uma expectativa ainda de uma medalha na vela. Tem uma expectativa, eu que acredito, é possível. Eu acho que o atletismo ainda, não sei quantas provas tem, mas se... Tem o cara do martelo que tá indo bem. O levantamento, o arremesso de peso, né? Que parece que bateu o recorde brasileiro de primeira. Agora, fora as garantidas, eu acho que o Brasil ainda vai ganhar 2, 3 medalhas, talvez. A gente torce muito pra isso. Então, De ouro, 3 de ouro, será? Porra, 3 de ouro, se vier 3 de ouro, aí vamos lá pra cima, hein? Brasil arrasou. Acho que acredito medalha, não acredito de ouro. Não, vamos falar em ouro, pô. Vamos pensar grande, Eu acho que ouro... Agora o Alisson hoje tem chance. Eu acho que assim, disputando o ouro, falando como torcedor, não como quem tá vivendo o esporte, né, dando a liberdade de falar como torcedor, eu acho que o futebol masculino, o vôlei masculino ontem passou para a Argentina, mas eu acho que teve uma mas competição... tá bravo. Não, teve uma competição... Vai pegar a Rússia agora, vai botar aquele gigante lá de novo. Acho que o técnico vai botar a mesma tática, ele vai bater 50 bolas por cima do bloqueio. Igual a Olimpíada passada, pode esperar. O Bernardinho tá muito nervoso. Não tá não, tá calmo. Cada vez mais careca, amigo. É muito nervoso. Tá mais light. Ele deu piriri mais nele. light. Depois Pô, do deve jogo. ser uns puta piriri. Ontem ele tava gripado, tava mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Depois, Mas vôlei não depois que ele passa. ficou doente, depois que o Da Bernardinho Rússia é ficou muito doente. difícil, um jogo Não passa. difícil. Eu O acho vôlei, que passa, vamos eu acho riscar que o passa. Emílio, Eu acho depois que o passa no Bernardinho ficou doente, ele mudou completamente a figura dele. Eu acompanho o voleibol, Liga Terapeutizado. Mundial. Depois que ele ficou doente, ele teve um câncer, o Bernardinho. E ele tá muito. Ele não fica mais comendo a bola, assim, ele comia a bola. Aprendeu, né? Aprendeu a ficar mais calmo. Não, agora o cara ele tá bem mais zen. Quem eu acompanho a Liga Mundial. O que vai mudar ele é que a mudou palestra, completamente. a Ele não palestra fica- dele, em vez de custar 100 pau, vai custar 200 pau. É isso que vai mudar. Muito bem. Eu queria saber do Baby, desculpa, Emílio. Eu Não, sei que você tem tem que boas encerrar. perguntas, mas Não, se quiser encerrar, não. eu vou deixar pro próximo bloco, é o meu programa que na Jovem próximo Pan. Acabou o programa. Não é bloco de carnaval, colega, que saiu, Baby, entra outro. Queria agradecer muito você aqui hoje, que esteve aqui na Jovem Pan. Fred, muito obrigado, sempre você ter vindo aqui. Doutor, muito obrigado aqui pelas suas explicações. É sempre bacana conversar com quem tá lá, com quem tá vivendo mesmo esse negócio. Agradeço. Tá? Obrigado mesmo, sucesso pra vocês. E estamos aí. Daqui a pouquinho tem mais aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus queridos, eu vou embora. Vocês não sei, mas eu vou. Posso divulgar um show, Emílio? Pode divulgar o show. Hoje à noite eu vou estar no Teatro Colinas, em São José dos Campos, às 9 da noite. Venham me assistir, vai ser bem bacana. É isso aí. Público bom São José. E eu tenho Santa Fé do Sul, Emílio, amanhã.
E sábado, Presidente Prudente, Dilma do Chef. Boa. E nessa sexta também tem o Web Bullying. Opa. Isso. O Maurício Meirelles no Teatro Grande Maurício. Frei Caneca. Teatro Bem Frei legal. Caneca, que é a gravação para o Pânico na Band. Sexta-feira, agora, aquele horário que é 11h59. É isso aí, bichão? É isso aí. Então vambora, né? Essa. Amanhã teremos a presença da... Flávia Pavanelli, blogueira demais. Ela é Blogueira. It girl. Ela é It legal. Girl. Ela é legal? É legal. Super bonita. Então amanhã... 2 moda. milhões de seguidores. Aquele papinho meio Bichovski. Ai, Emílio, já vem com aquela camisa sua que eu gosto. A camisa do... Amanhã eu viria De com a Dolce camisa... Gabbana. Não, aquela do traficante colombiano. Eu tenho uma que eu ganhei. Estampada, estampa de flor. Camisas de traficante colombiano são É um clássicas. estilo. É a nova moda. Vocês não sabem. Vocês não sabem. Gente, o Emílio é um it Vocês boy não também. sabem nada. Nada. Muito bem. Amanhã, então, meio-dia, Amanhã, por horário de favor. Brasília. Olha, tudo de bom. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já.